Olá! O Espiritismo e os desafios dos dias atuais. Acabamos de assistir aqui uma palestra muito instrutiva do nosso irmão orador e escritor Carlos Bacelli sobre esse tema. Mas um tema que nos deixou até assim surpresos, porque pelo título muitos pensavam que ele ia chegar aqui, ele ia falar de política, ele ia falar de problemas, como resolver as coisas aqui no nosso país, talvez, que a gente passa por certas dificuldades, mas ele abordou um assunto muito bonito que nos envolveu a todas as pessoas que estavam aqui, falando do nosso lar. Queria dar as boas-vindas ao nosso irmão Bacelli, mais uma vez aqui em São José dos Campos. Bacelli? Jorge, é uma alegria estar aqui uma vez mais em São José dos Campos, na sua companhia, na companhia de todos os nossos irmãos e irmãs. E, de fato, o livro Nosso Lar é um repositório inesgotável de lições e de ensinamentos, porque André Luiz, ele nos mostra, em poucas palavras, como determinados problemas são resolvidos, são solucionados no mundo espiritual. Problemas do nosso cotidiano e que não deixam de ser também os problemas dos espíritos que residem no plano espiritual imediato. Porque nós não podemos nos esquecer de que nosso lar é uma cidade umbralina. Nosso lar é uma cidade localizada na dimensão denominada umbral, ou nesta nossa próxima dimensão. Não se trata de uma cidade que transcenda a nossa própria humanidade, absolutamente. E André Luiz nos mostra como é que os problemas são tratados em nosso lar, a questão da propriedade, até mesmo a questão da água em nosso lar, a questão política, a questão do dinheiro, econômica, a questão econômica em nosso lar, a questão das crianças, do menor abandonado. Enfim, o livro é riquíssimo e, efetuando uma leitura cuidadosa desta obra, nós aprendemos muito, sem dúvida alguma. É muito interessante porque nós, os espíritas principalmente, né, o livro Nosso Lar é um best-seller. Nós temos a certeza que sem o livro Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, nós não conheceríamos quase nada do mundo espiritual. Saberíamos que o mundo espiritual existiria, mas conhecer detalhes foi através do livro Nosso Lar, lançado em 1943 para 1944. Bacelli, mas nós podemos considerar nosso lar uma cidade regenerada, porque nós vivemos à procura desse mundo de regeneração, querendo alcançar um mundo de regeneração, e às vezes a gente esquece da própria terra. Nosso lar é um modelo de mundo regenerado? Nós podemos considerar que nosso lar é o retrato do mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração ainda não é um mundo da perfeição. É um mundo de seres humanos que estão interessados em seu crescimento espiritual. Digamos assim, nosso lar não é uma cidade de espíritos regenerados, mas de espíritos em regeneração, interessados em sua regeneração. Não é? No mundo de regeneração, muito fala, a Terra vai ser um mundo de regeneração. Não significa que nós teremos aqui na Terra espíritos completamente regenerados. Seremos espíritos ainda em luta com o próprio karma. Estaremos lutando ainda com o nosso passado, mas já interessados, o nosso propósito de vida vai mudar. Isto é que significa que o espírito está se regenerando, não é? Ou está em permanente estado de regeneração. Isso já acontece, Jorge, com alguns de nós que estamos procurando nos corrigir,
procurando nos melhorar no dia a dia, sermos mais fraternos, mais solidários. Agora, estamos ainda lutando contra o nosso karma, contra os nossos débitos, nossas dívidas, não é? Mas nosso lar, sem dúvida, é o retrato do mundo do futuro. Bacelli, nós vivemos hoje às voltas com um problema muito sério no nosso país, que é o problema da corrupção. Problema seríssimo, que parece que para todos os lados que nós olhamos, nós enxergamos corrupção. Parece que ela está nos mínimos e nos máximos detalhes da corrupção. Será que no nosso lar a gente poderia ter um exemplo de nós falarmos, olha, dá para pegar, ver o nosso lar e nós adotarmos esse modelo aqui para nós? Ou será que lá no nosso lar tem corrupção também? Segundo André Luiz, em nosso lar, no começo da cidade, a cidade ela foi fundada no século XVI, segundo André Luiz, por distintos portugueses desencarnados no Brasil. E os espíritos são os homens fora do corpo. Então André Luiz nos dá notícias de que em nosso lar houve sim tentativa de corrupção, inclusive tráfico de alimentos. Está lá nas páginas do livro Nosso Lar. Mas houve depois, evidentemente, uma mudança na administração da cidade, e essa mudança ela alcançou todos os segmentos da sociedade de Nosso Lar, não é? E hoje, André Luiz apresenta no livro o nosso lar do futuro, nosso lar do século XX, né? 1943, agora é nosso lar do século XXI, mas o livro foi escrito no século XX. André Luiz nos mostra que nosso lar, depois de 400 anos de existência, a cidade estava sem esse mal da corrupção, não é? Uma cidade muito bem administrada e muito bem cuidada em todos os níveis, com destaque à educação, à cultura, a educação, a solidariedade, o trabalho, a justiça, coisas que faltam, por exemplo, num país como o Brasil. Nós não temos educação, uma educação, digamos, digna, uma educação avançada, os professores são muito mal remunerados, as escolas muito mal equipadas, não é? Nós não temos segurança, a saúde deixa muito a desejar, não é? Estamos aí, você veja bem, estamos aí às voltas com a dengue, né? Que é uma epidemia e que se deixa para cuidar do problema depois que o problema surge, que muita gente está doente, muita gente já desencarnou. Interessante que parece que até esses problemas de doença passam pela corrupção também, né Bacelli? Bacelli, o problema quando nós falamos também de bônus horas que existe no nosso lar, dá a impressão muitas vezes que esse bônus hora seria alguma coisa que alguém daria para a gente lá, você carregaria isso para cima e para baixo usando esse bônus hora para fazer alguma coisa. E na realidade, quando nós nos aprofundamos um pouco mais, a gente vê que não é isso, né? Seria, em 1943 você falar, mas seria aí algo parecido aí com um cartão de crédito, um cartão de débito, assim, mais ou menos parecido com isso? Sem dúvida, é mais ou menos parecido com isso, é o dinheiro de nosso lar, é o cartão que corresponde, o bônus hora, que corresponde a um cartão de crédito, mas que corresponde ao número de horas verdadeiramente trabalhadas, corresponde também à qualidade do serviço que é prestado, à especialização do serviço, porque existem serviços no mundo espiritual em todos os níveis. Não é? Nós tivemos aqui a oportunidade de falar na palestra, por exemplo, que Dona Laura disse que quando ela está cuidando de crianças, ela recebe o bônus hora em dobrado, não é? Completamente diferente do que ocorre na Terra, não é? Que os nossos professores são muito mal remunerados. Então, André Luiz, já em 1943, falava que o dinheiro foi abolido.
E agora nós estamos vendo na nossa sociedade, no mundo todo, o dinheiro, até mesmo o talão de cheque, sendo substituído por um cartão de crédito, não é? Ainda, vamos dizer, não correspondente aos nossos verdadeiros méritos, né? Mas nós chegaremos lá. Interessante, né, Marcelo, que esse cartão de crédito é um cartão de crédito incorruptível também, porque é um cartão de crédito que você não pode transferir. Você é de acordo com o seu mérito, como se fosse um registro mesmo que você tem daquele direito de você usar, mas baseado no que você conquistou, né? E não baseado em especulação, por exemplo. Muito interessante. Bacelli, o que nós poderíamos falar assim, que a Terra, nesse momento, ao invés de nós nos preocuparmos em que a regeneração venha para nós, né? Ou o que a gente vá para a regeneração, essa regeneração, nós conquistássemos ela? Nós temos que continuar, evidentemente, trabalhando e fazendo a nossa parte, lutando por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma comunidade mais justa. Temos que escolher melhor os nossos governantes, nós temos que participar ativamente da vida política do país, nós não podemos ser omissos, nós temos que fazer cobranças, cobrar cultura, cobrar educação, cobrar justiça, honestidade dos nossos governantes. Isso tudo é coisa que nos compete fazer, na condição de espíritas conscientes. Nós agradecemos imensamente ao nosso irmão Carlos Bacelli, que gentilmente vem aqui à nossa cidade de São José dos Campos participar, promovendo esses seminários, né? E nós ficamos muito felizes com a presença dele aqui, agradecemos imensamente por ele estar aqui conosco. Jorge, como sempre, os nossos agradecimentos a toda a família espírita de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, a você pela sua gentileza, a esta casa Missionários da Luz, que abriu espaço para nos receber, aos irmãos que estão vinculados às tarefas desta casa, aos amigos de outras cidades que aqui vieram, amigos de Taubaté, amigos de Atibaia, de cidades vizinhas, de cidades próximas, o nosso carinho de sempre, e nós queremos dizer que acompanhamos à distância o trabalho espírita que é desenvolvido aqui nesta região e admiramos muito o empenho e o esforço de todos vocês e pedimos à espiritualidade maior que continue dando a vocês a inspiração, a coragem, a disposição, a saúde, a força, para que vocês levem adiante essa tarefa tão bonita, tão importante, para que de fato nós possamos construir um mundo melhor para nós mesmos, porque um dia voltaremos à Terra. Muita paz. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.